Ó, chegamos aí, passamos já da audiência brutal, espetacular, mas ainda estamos longe da nossa meta, não chegamos nem na metade da meta de likes, então vocês, por favor, deem o like aí. Ô, Danilo, quero que você fale do jogo, sobre essa história do Corinthians não jogar bem, mas tá ganhando, e é o Corinthians, e aí você respeite o Corinthians, porque o Corinthians é assim. A Batalha do Canindé. Batalha do Canindé, e outro tema, que é Hugo Souza. Você levaria o Hugo Souza pra Copa pra ser terceiro goleiro só pra pegar pênalti? Bom, primeiro do Corinthians, o que eu acho, os colegas já falaram bastante sobre a questão do jogo, o que eu acho que o grande ponto aí é que o Corinthians ele consegue romantizar essa história toda numa situação que não deveria romantizar, né? Porque assim, se a gente estivesse falando, não, olha, o Corinthians está economizando, mandou o Depay embora, vendeu o Yuri Alberto, vendeu o Hugo Souza na proposta que teve para o Milan e por aí vai. Mas não é o caso. O Corinthians continua com uma das folhas salariais mais caras, provavelmente atrás só do Palmeiras e do Flamengo. Então, assim, não poderíamos ver isso como algo normal. Mas há uma romantização, especialmente porque, claro, o Corinthians é o atual campeão do Paulista, da Copa do Brasil, então é óbvio que isso o torcedor está para lá de satisfeito. Acho que na derrota, por exemplo, contra o Palmeiras, o discurso era, não, tudo bem, o Corinthians jogou melhor, o Carlos Miguel saiu como melhor em campo, e olha que nem sei se o Carlos Miguel fez tantas defesas assim para aquele troféu que ele ganhou naquela partida, mas tudo bem, sempre há essa questão, e desde o ano passado, na verdade há uns 2 anos já, não é que o Corinthians está num processo de reformulação e de economia e de mudar, de estancar a sangria, não. O Corinthians fez 2-2 com o Palmeiras lá e foi batalha de Barueri, eterno 27, eu e o Juca a gente sempre brinca dessas datas eternas, mas a verdade é que isso tem realmente em rede social, tem em parte da torcida, você conversa com o corintiano e o cara realmente gosta disso. Só que é aquilo, não é um lugar que você está, não, o doente está se curando. Não, o Corinthians não está se curando. Então, eu acho que esse é um ponto para reflexão. E, enquanto isso, o Dorival lá pedindo 5, 6 reforços, fazendo discurso contra estrangeiro e trazendo marroquino, apostando no holandês, e vai entender o que acontece nessa questão. Sobre o Hugo Souza, ontem o jogo, para mim, ele refletiu exatamente o que é o Hugo Souza. Ele errou, como já disse o Juca, de uma maneira infantil ao fazer o pênalti. Depois fez uma boa defesa no tempo normal. O gol da Portuguesa, para mim, foi falha do Hugo Souza. Lógico, o Ranieri foi patético, foi lá, aquele chute dele ali na lateral, chutando para dentro da área, é um erro básico, de escolinha, que ninguém pode fazer. O André Ramalho foi mal na disputa de cabeça? Também foi mal. Mas o chute foi de longe, o Hugo passou da bola e a bola passou embaixo do braço do Hugo. Então o Hugo falhou. Só que aí ele vai lá de novo e faz a história que fez nos pênaltis. Agora, dá pra gente ter certeza que, levando o Hugo como disputa de pênaltis para a seleção brasileira, aí tá lá, Brasil e Croácia, tava indo pros pênaltis, você vai pôr o Hugo. Se a Croácia chutar do meio da rua, é capaz que o Hugo tome um gol? Então assim, eu não acho, continuo não achando que o Hugo é um goleiro de seleção brasileira. Acho que é um goleiro que pode ser heróico, histórico, ter marcas no Corinthians, mas para mim ele falha de uma maneira que não pode falhar para a posição de goleiro da seleção brasileira. A grande questão é que hoje a gente não tem, talvez nem um segundo goleiro que a gente possa confiar na seleção brasileira. Mesmo o Alisson, que é o primeiro já, ele vem sendo contestado nas últimas Copas porque não faz milagre, porque não que ele tenha falhado, mas ele não fez grandes defesas assim pra gente lembrar e pôr no DVD de uma Copa do Mundo. Agora, o segundo e o terceiro é uma incógnita. Então talvez o Hugo aproveite esse vácuo aí e acabe sendo convocado pelo Ancelotti. Trajano, e você? Levaria só pra pegar pênalti? Ixi, Maria. Opa. Vinheta. Estourou. Pode falar. Ô, âncora, Oi. vou colocar eu queria botar minha colher nessa questão aí. Diga. O personagem do jogo ontem foi o Hugo ou foi o René? E perdeu os 2 pênaltis. Pois é, É. perdeu 2 Porque pênaltis. ele não defendeu os 2 pênaltis. A bola foi atrasada para ele. Uma vez no canto direito, outra vez no canto esquerdo. Aquilo não é um pênalti cobrado. Aquilo nem treinamento de goleiro, o treinador de goleiros treina o goleiro cobrando pênalti com aquela forcinha de criança batendo na bola. Então, para mim, o personagem pega pênalti para burro. Mas desses pênaltis todos, 2 foram bolas atrasadas para ele. Não foram defesas de goleiro. O goleiro da Portuguesa também fez uma defesa na cobrança de pênalti. Então eu não estou exaltando tanto assim a performance dele na cobrança de pênalti. Porque inclusive tem uma que entrou entre as pernas. Então, para mim, o personagem não foi o Hugo Souza. Para mim, foi o René.
Porque se faz aquele pênalti, a história poderia ter sido outra. E na hora da cobrança de pênalti, insistir com o cara que bateu o pênalti daquele jeito, e ele bate da mesma maneira, atrasando pro goleiro, pro Hugo, é inacreditável. Então, se eu fosse o Nelson Rodrigues, olha que pretensão, que tinha o meu personagem na semana, eu ficaria com o René em vez do Hugo Souza. Ele vai perder 2 pênaltis. Trocou de lado e errou as 2 cobranças. Juca, você é o Ancelotti. Você levaria o Hugo Souza como terceiro goleiro? Aí tá lá, semifinal, Brasil e Holanda, pênaltis. Põe o Hugo Souza. Ô, âncora, eu não levaria nem como quarto goleiro. Eu já disse isso 1 milhão de vezes aqui. Eu não considero o Hugo um goleiro confiável. E acho uma dessas coisas assim, desses modismos que às vezes dá certo, às vezes não dão certo, né? De você botar o goleiro para pegar pênalti no último minuto. Não sei até que ponto também você entrar frio num jogo para pegar pênalti resolve. Não sei, eu não cogitaria dessa hipótese. Eu jamais levaria um goleiro porque ele é bom pegador de pênalti. Jamais. E acho que na frente do Hugo, no futebol brasileiro, eu tendo a concordar com o Danilo sobre essa dúvida em relação aos nossos goleiros. Mas eu não tenho... se eu tivesse que escolher, eu acho o Brazão mais goleiro que o Hugo. Eu acho o Léo Jardim mais goleiro do que o Hugo. O Fábio, é claro, nem pensar, né? O Fábio, 50 anos de idade, mas veja as 2 defesas que o Fábio fez ontem no jogo entre Vasco e Fluminense. Então, eu não cogitaria de levar o Hugo para a seleção brasileira, em hipótese alguma. Nem como terceiro, nem como quarto, nem como quinto goleiros. Agora, tá essa onda, e o Ancelotti o convocou já. E aí vai ficando difícil, né? Porque qual é o critério agora para tirá-lo? Se a escolha é por pegar pênalti. Ele continua pegando pênalti. Ele faz e pega. Agora, concordo de novo com o Danilo, não fiz referência a isso na hora da minha primeira intervenção. Ele falhou no gol da Portuguesa, como vem falhando seguidamente em outros jogos. Falhou. Era uma bola absolutamente defensável. Claro, o erro maior foi do Ranieri, foi do André, mas ele errou. Ele errou. Enfim, não convocaria. Muito bem. Tem acho que um outro goleiro não citado, brasileiro, talvez porque agora com os estaduais a gente não preste tanta atenção, mas... Everson, né? Everson, sem dúvida. Ele pega pênalti e faz gol de pênalti. Então, Joga com os pés. E joga com os pés. Melhor que o Hugo. Sim. Né? Então, o Hugo não faz gol de pênalti. Não, uma cobrança. O Everson pode agarrar Arnaldo, e cobrar. Desculpa, Arnaldo. O Cássio é melhor que o Hugo. Claro. Tem experiência de Copa Pois do é. Mundo. Eu preferi o Cássio. E a gente também tem que lembrar que o Hugo, ele foi testado num jogo na seleção e foi muito mal. Isso. Foi mal. Enfim, verdade. mas aí, historicamente, não é só porque o técnico agora é estrangeiro. Goleiro é uma questão muito particular, né? Tem em relação ao treinador. Então, o Ancelotti talvez enxergue coisas no Hugo que a gente não enxerga. Agora, inegavelmente, do jeito corintiano de ser, ele já virou um ídolo do time, né? E quando o Corinthians vai para uma disputa de pênaltis, o torcedor do Corinthians tem, como tinha com o Cássio, a impressão de que ele vai ganhar, vai passar. É como se ele estivesse jogando por 2 resultados, né, o Corinthians. Isso que é inegável. Exatamente. Agora, o Hugo, assim, é sempre bom lembrar. Por que o Hugo não ficou no Flamengo? Porque ele falhava todo jogo. Porque ele falava muito. Praticamente todo jogo. Faltou oportunidade? Não, teve muitas oportunidades. Em dado momento, até o Paulo Souza, que era o técnico, até o expôs. Porque insistia tanto nele, ele errava, então cada vez piorava mais a situação. Eu lembro que teve um jogo espetacular dele, foi um Fla-Flu, o Fluminense amassou o Flamengo, acabou 2-1 o Flamengo, ele fez 300 defesas. Aí saiu emocionado e tudo. Você vê que o cara se esforça e tudo, mas ele tem questões técnicas que ele não consegue corrigir. Já houve tempo para isso.
Ele melhorou, ele hoje acho que é um goleiro melhor do que era há alguns anos, mas não a ponto de ser um goleiro de seleção. Eu acho isso um devaneio. Pode chegar na hora lá, o cara entrar, pegar pênalti, o Brasil se classificar, pode, mas é um negócio muito assim, muito distante de acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Não vejo muita lógica. Para mim, isso é mais uma maniazinha de técnico de seleção. Todos eles têm essas coisinhas, né? O volante ali que não tem nível, mas o cara leva, o zagueiro que ele cismou. O Felipão é o homem de confiança, né? Era o Henrique, né? Henrique, zagueiro. O homem de confiança, cara. Se esse é de confiança, então os outros são de desconfiança. Você convoca 26 caras, um é de confiança, 25 você não confia. São todos sacanas, então, querem puxar seus tapetes, vai ter que levar um cara de confiança. O que é homem de confiança? É um cara para observar o que estão falando e contar para o técnico? Eu queria entender desse negócio do homem de confiança, né? Traz, Mauro. Oi? Leve trás. É o leve trás, quer dizer, isso, pô, é o esse leve cara... trás. Qual é desse jogador? Não é nem culpa do Henrique, muito pelo contrário. Como é que se chamava aquele volante que o Emerson Leão convocou, que o Bussudo Leomar. até Leomar. volante? Leomar. Aí Juca, foi a era Leomar, que teve a era Dunga e teve a era Leomar. rapaz. Né? Foi a ironia da época. Então, assim, eu vejo como mais até uma idiosincrasia do Tex, essa coisa de ficar... Mas, enfim, mas ele tem isso, ele não conseguiu, ou ele falhou contra o Santos, contra o São Paulo, né? Agora tomou outra bola defensável. Pode reparar. Contra o Palmeiras, ele deu um rebote questionável Isso também. Então você vê que regularmente ele comete pequenas falhas, grandes falhas. Então, mas ele vai nos pênaltis. E como o Corinthians sempre está nessa história aí de ficar disputando pênalti e tal, né? Ele vai lá e pega e realmente ele é muito bom nisso. Ele tem muita técnica. Eu acho até que ele já assusta o goleiro adversário. Acho que o Renê se apavorou. Na segunda cobrança, então, ele estava assustadíssimo. O jogador, né? Ele perdeu a primeira e falou, pô, é o Hugo do outro lado, esse cara pega pênalti pra chuchu, já perdi o primeiro, meu Deus do céu, vou perder de novo, perdi. Foi o que aconteceu. O Trajano falou a verdade. O juiz apitou, ele chutou. Né? Foi, Mas Maceió, esse foi esperto. Esse foi bem diferente. Esse foi um dos destaques. Esse foi diferente. Coloca na tela aí como é que ficaram, então, como ficou o emparelhamento da semifinal do Campeonato Paulista. Vamos ter Novo Horizontino contra o Corinthians, jogo em Novo Horizonte, e Palmeiras em São Paulo, jogo em Barueri. O Palmeiras não está mandando seus jogos no Allianz Parque em Barueri, também gramado sintético.